A maioria das pessoas entra na faculdade pelo motivo errado. Tem gente que passa 5 anos dentro da faculdade e acaba saindo tão perdido quanto entrou. E o maior choque da vida universitária talvez seja perceber que ninguém vai construir a tua vida por ti. Porque a maioria das pessoas não se decepciona com a faculdade em si, se decepcionam quando percebem que ela não vai salvar essas pessoas. Eu acho que o problema é que muita gente entra na faculdade esperando dinheiro, status, respeito, segurança, uma identidade nova, como se o simples fato de estar ali automaticamente fosse transformar essa pessoa em alguém melhor. Mas a realidade é que não transforma. A faculdade, ela não cria disciplina, não cria propósito ou maturidade. Ela revela a falta disso. E eu não tô falando isso como alguém revoltado com a faculdade, tá ligado? Pelo contrário, a faculdade me ajudou muito a amadurecer, mas ela também fez eu perceber algumas coisas sobre a vida que eu sinceramente acho que muita gente só descobre tarde demais. Porque quando a gente sai da escola e entra na faculdade, parece que existe uma promessa no ar, tá ligado? Como se a vida fosse começar agora, como se agora tudo fosse fazer sentido, como se a gente fosse ter a certeza de que vai se tornar alguém. Mas isso é muito perigoso, porque muita gente acaba entrando na faculdade sem nem saber o porquê. Faz o Enem porque tá todo mundo fazendo, escolhe o curso porque os pais escolheram esse curso para a pessoa, ou eu vou fazer isso porque o meu melhor amigo fez. E, cara, parecia que era o próximo passo lógico da vida, então a próxima etapa da vida tinha que ser a faculdade. Então, escola, Enem, faculdade, trampo e, no fim, uma estabilidade. Só que pouca gente para pensar quem eu quero me tornar. E isso pesa, porque a faculdade, ela não resolve um vazio existencial. Ela não cria um propósito do nada. Ela literalmente não transforma automaticamente alguém perdido em alguém consciente. A tecnologia não avançou tanto a ponto da gente poder pagar para ter consciência, pagar para ter conhecimento de forma automática. Mesmo que tu pague o acesso ao conhecimento, tu vai ter que estudar. Mesmo que tu pague a faculdade, tu vai ter que buscar a consciência, buscar o que tu tá fazendo ali. Então, tu continua sendo a mesma pessoa quando tu entra na faculdade. A única diferença é que agora ninguém mais vai pegar na tua mãozinha e talvez esse seja um dos primeiros choques de verdade, porque na escola a gente é acostumado com uma estrutura. Então tem um professor cobrando, alguém avisando, faz o tema, faz a tarefa, alguém mandando e alguém que está preocupado se tu faltou, se tu não faltou, tem que cuidar a frequência, e se está faltando, os professores vêm lá e pedem por quê, o que, que aconteceu. Mas na faculdade, ninguém tá nem aí. Querem mais é que tu se foda. E isso não é crueldade, isso é a vida adulta. Porque, cara, na faculdade começa a aparecer quem que a pessoa é de verdade. Porque tudo aparece, tudo começa a boiar. Se a pessoa procrastina, fica nítido. A insegurança nas pessoas fica nítida. O ego, ele é evidente, a disciplina aparece e a falta dela também. E quando isso acontece, muita gente acaba desmoronando, porque percebe que a inteligência é muito diferente da maturidade.
Porque eu percebi isso entrando na facul, porque eu achava que eu não sabia estudar. E, véi, eu realmente não sabia estudar. Só que eu tive que abrir mão do ego e tive que aprender. Porque ninguém ia pegar na minha mãozinha e me ensinar a estudar. Então isso foi, assim, top tier, uma das coisas mais importantes que eu acabei descobrindo. Então, a faculdade, ela não entregou a disciplina pronta, embalada num papel de presente. Ela obrigou a construir. Então, ou eu fazia e resolvia, ou o dinheiro que estava sendo gasto, o investimento que estava sendo gasto, ele seria em vão. E realmente não é algo barato. Então, a gente coloca em jogo algo que dói. Porque, pô, com o valor da faculdade, quem sabe não daria para abrir uma empresa? Então, acho que a maior parte da frustração que nasce dentro das pessoas que estão na faculdade é exatamente aqui. Elas entram esperando uma coisa mágica, mas sem querer se transformar de verdade. Quer ter o fruto sem amar a responsabilidade, sem cuidar da raiz dessa planta tão importante. Querem alcançar a estabilidade sem querer desenvolver a competência. Querem ter um reconhecimento sem ter construído nada. E aí a pessoa vem lá e se frustra. Porque o diploma sozinho, o canudinho, não gera competência. Tu pode passar 4, 5 anos. Tu pode, sei lá, cara, tá no auge do doutorado, tá ligado? E, pô, e continuar perdido. E, infelizmente, isso acaba acontecendo. Talvez não tanto com quem está no doutorado, assim, e essas pessoas mais avançadas, mas, assim, acontece, cara. E existe uma pesquisa feita pela Gallup que mostra que grande parte das pessoas no mundo acabam trabalhando sem vontade. Ou seja, acabam fazendo o trabalho de forma automática, sem ter propósito, sem se conectar com aquilo, sem se sentir presente. E eu acho que muita gente começa a construir isso na faculdade mesmo, fazendo as coisas só na obrigação, decorando conteúdo para a prova, sobrevivendo nos semestres, sem realmente tentar entender o porquê que daquilo. E cara, eu não estou dizendo que todo mundo precisa mais estudar, nem que tu precisa acordar todo dia inspirado, até porque eu não acordo todo dia inspirado. Porque, pô, a rotina cansa, a rotina pesa, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer as coisas por fora, manter a organização do resto da vida, ter um momento para o lazer. Mas tem uma diferença gigantesca entre estar cansado e viver completamente desconectado da própria vida. Porque quando tu vive no automático por muito tempo, tu se esquece de quem tu queria ser. E talvez isso seja um dos maiores problemas da nossa geração. A gente aprendeu a cumprir uma etapa, mas não aprendeu a refletir, pensar, ter o raciocínio crítico. A gente aprendeu a passar. A gente entendeu que a gente vai bem por conta da nota e não por conta daquilo que a gente aprende. Mas não necessariamente entender, a gente aprendeu a ficar decorando a resposta e não construir o pensamento crítico. E isso fica nítido na faculdade. Tem gente que com o tempo faz tudo mal feito e tem gente que sem tempo consegue fazer muito bem feito. Porque no fim não é só sobre o tempo, é sobre postura, prioridade, consciência, quanto a pessoa realmente decidiu no interior dela que ela ia crescer. Porque tem o aluno e tem o estudante. O aluno vai para comer merenda,
tragar o pod, ficar no banheiro durante a aula. E tem o estudante, cara, que tá lá porque entendeu a responsabilidade que existe em exercer uma profissão, principalmente em áreas que lidam diretamente com as pessoas, como, por exemplo, qualquer área da saúde, a físio, a medicina, psicologia, o direito, educação, porque às vezes um profissional ruim não só gera um atendimento ruim, às vezes ele acaba com o tempo, a saúde, o dinheiro e se bobear até a esperança de alguém. E é por isso que eu acho muito perigoso entrar numa faculdade pensando só em dinheiro. O dinheiro é consequência, tem o ônus e o bônus. O valor vem antes. A gratificação real na vida vem de resolver os problemas reais de pessoas reais, não do diploma, não de um status, não de parecer ser alguém bem-sucedido. Profissional que não resolve problema não gera valor e também não faz dinheiro. Eu lembro de uma história que aconteceu faz pouco tempo na minha vida. Agora em fevereiro, eu estava na Bahia e, cara, tinha uma menina que estava nos atendendo no restaurante que a gente foi. E aí ela era muito carismática, ela era muito querida, estava atendendo super bem. E aí a gente fez a pergunta para ela se ela era formada em alguma coisa e se isso era tipo um trampo a mais, um extra. E aí ela contou que ela tinha passado na prova da OAB, mas que ela estava conseguindo fazer mais dinheiro trabalhando de garçonete na praia do que exercendo advocacia. E não tem nada de errado em ser garçonete, não é esse o ponto. O ponto é que o diploma sozinho ele não vai garantir um futuro. Da mesma forma que tem profissionais absurdos, tem profissionais medianos. E o mercado percebe isso rápido. Porque o mercado, ele não quer saber quanto certificado tu tem. Ele quer saber, tu resolve problema? Tu ajuda as pessoas? Tu gera algum resultado? Tu consegue se comunicar para mostrar o resultado que tu gerou? Tu consegue lidar com um ser humano? Tu consegue transmitir a confiança naquilo que tu está fazendo? Tu continua se melhorando, aprendendo, se desenvolvendo? Porque no fim, ter conhecimento não significa ter sabedoria. Eu acho que existe uma obsessão grande por parecer importante, por parecer o pica. Ah, eu vou parecer inteligente, vou postar aqui que eu faço faculdade, só para construir imagem. Mas o que pouca gente realmente quer passar é o processo de se tornar alguém competente. O processo, ele exige disciplina, exige esforço. Tem gente que vai para a aula para tirar foto do quadro e fingir que estudou. Mas a competência, ela exige repetição, humildade de, pô, entender que eu não sou mais do que ninguém, que eu não sei tudo e por isso eu posso aprender. Errar, cara, se permitir errar, dar tempo ao tempo, se frustrar, e quando tá tudo uma merda. E, cara, principalmente responsa, cara. Responsabilidade, ela pesa. É confortável viver num personagem. E talvez por isso algumas das pessoas saem da faculdade ainda mais arrogante, porque daí agora tem um diploma, então eu sou superior, como se o título de fisioterapeuta automaticamente fosse colocar acima dos outros. Mas, cara, o mundo real, ele desmonta isso. Porque na vida real ninguém tá nem aí pro título, quanto tu acha que estão. As pessoas, elas ligam para experiências, para as coisas que tu vai entregar para ela, para a solução que tu traz, para a forma que tu trata elas. E eu acho que isso devia ser libertador, porque significa que a tua vida não está condenada caso tu não tenha o curso perfeito, mas também significa que tu não vai ser salvo automaticamente pelo diploma. E talvez é aí que muita gente quebra, porque percebe que continua sendo insegura, que continua procrastinando, que continua perdido,
sem direção, mesmo depois de entrar na faculdade, porque achava que ia resolver todos os problemas, e isso dói. Porque durante anos venderam pra gente a ideia de que a faculdade era uma linha de chegada, quando na verdade ela é literalmente uma ferramenta absurda para quem acorda, aproveita, para quem entende a oportunidade que tem na mão. E cara, eu acho que pouca gente fala sobre o privilégio de poder estudar, principalmente quando os pais estão pagando. Porque às vezes alguém tá lá se fudendo para manter o filho ali, trabalhando o dia inteiro, se privando das coisas, fazendo um esforço financeiro pesado. E o filho tá vivendo aquilo no automático, tá cagando pro investimento, tá cagando pro sacrifício dos pais, cagando pro privilégio. E, cara, isso não significa que a pessoa precisa viver sem sair, sem respirar, proibida de ir em festa se gosta. Não é isso. Mas existe uma diferença grande entre viver e desperdiçar a oportunidade. Então tem gente tratando uma oportunidade do caralho como entretenimento. Isso que me pega, cara. Porque às vezes seria melhor nem fazer faculdade, então. Às vezes seria melhor trabalhar, abrir um negócio, ganhar experiência, entender melhor da própria vida, do que entrar numa faculdade só porque todo mundo entrou. Porque a faculdade, sem consciência, ela só vira uma passagem de tempo, cara. E torturante ainda por cima. Eu acho que uma das maiores tragédias silenciosas da vida adulta é quando alguém terceiriza as próprias escolhas, quando alguém vive o roteiro que é dos outros, quando alguém não para se perguntar: eu realmente quero isso? Porque às vezes a pessoa nem queria o curso, nem queria aquela profissão, mas foi indo, empurrando com a barriga, porque ai, fulano me disse, ciclano me disse, porque ai, eu não quero decepcionar os meus pais, porque não sei o que fazer, ai, porque eu estava perdido. E sério, eu acho que tem muita gente perdida. Só que algumas pessoas elas conseguem esconder isso melhor. E talvez esse seja um motivo pelo qual tanta gente se identifica com o sentimento dessa frustração. Porque no fundo, não é só a faculdade, é identidade, propósito, medo, comparação. É sobre perceber que crescer é mais difícil do que parece. E ao mesmo tempo, eu acho que tem algo muito bonito nisso tudo. Porque a faculdade também pode ser um lugar que tu acorda, que tu aprende, amadurece, encontra pessoas incríveis, onde tu descobre capacidades que tu nem sabia que tinha. Eu amadureci depois que entrei, eu comecei a perceber melhor como o mundo funciona, como tudo depende de quanto alguém está disposto. Porque tem gente com pouco tempo fazendo muito, e gente com muito tempo fazendo nada. E isso muda a forma que tu olha para a vida, porque tu percebe que o resultado não vem só do talento, nem só da inteligência. O resultado normalmente nasce da soma entre consciência, responsabilidade e constância. E essa talvez seja a principal reflexão do vídeo de hoje. A faculdade, ela não existe para te transformar de forma automática. Ela existe para te dar a oportunidade de se transformar. Isso muda tudo. Porque tu para de perguntar o que que a faculdade vai me dar e começa a se perguntar o que que eu vou construir enquanto eu estiver lá. Qual profissional que eu quero me tornar? Qual tipo de ser humano que eu quero ser? Que problema eu quero resolver no mundo? Porque no fim, cara, o diploma não substitui nem um pouco a construção pessoal. A disciplina, ela não vem no certificado. A comunicação não vem no certificado. O caráter não vem no certificado. A responsabilidade também não. Tudo isso se constrói todos os dias. E talvez por isso tanta gente se frustra, porque entra na faculdade esperando encontrar uma nova vida, mas encontra a si mesma, com insegurança, ego, procrastinação, uma vida vazia, medo, confusa. E isso dói. E ao mesmo tempo
talvez seja aí que a vida começa de verdade. Porque quando ninguém mais pega na tua mão, tu finalmente precisa decidir quem que tu vai se tornar. E sinceramente, eu acredito na faculdade, mas não como um bagulho mágico, mas como ferramenta. Ferramenta para quem aproveita, para quem quer crescer, para quem quer virar alguém útil, para quem quer aprender a resolver os problemas reais. No fim, a faculdade não define quem vai dar certo ou errado, ela só potencializa quem decidiu crescer. E se tu curte, cara, esse tipo de reflexão sobre disciplina, propósito, vida no automático, construção pessoal, eu deixei um e-book gratuito na descrição. Foi um material que eu fiz justamente para as pessoas que estão vivendo no automático e querem organizar um pouco mais a vida de verdade, sem fórmula mágica, sem nenhuma motivação falsa, só consciência, direção, execução. O link está aqui na descrição. E se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso também. E se puder, por favor, se inscreve no canal, deixa um likezinho. Obrigado. Um ótimo dia ou uma ótima noite.